Vamos lá, pessoal. Começando mais uma aula com o professor Lucas. Vamos lá, vamos começar pelos membros superiores. A estrutura é a mão. Assim, a mão. Nós temos a divisão com os ossos do carpo. Nós temos os metacarpos. E temos também as falanges. Nós temos nós temos a fileira distal do carpo, nós temos a fileira proximal do carpo. Nós temos aqui o osso do carpo, que fica mais próximo do primeiro quirodáctilo. No caso do primeiro dedo, seria o trapézio, que faz parte da fileira distal. Nós temos o trapezoide, o capitato e o amato. Esses são os 4 ossos que compõem a fileira distal dos ossos do carpo. A fileira proximal, nós temos o escafoide, nós temos o semilunar, o piramidal, ou em algumas literaturas o triangular, em alguns eu já vi osso triquetal, mas nós conhecemos como piramidal, e o pisiforme. Ou seja, esses são os ossos que ficam mais próximos do rádio e da ulna, que são os da fileira proximal, e da fileira distal ficam mais próximos dos metacarpos. Os ossos do carpo participam de 3 articulações. As 3 articulações que eles participam são a radiocarpal, que é a articulação dos ossos do rádio com os ossos da fileira proximal do carpo. Chama-se articulação radiocarpal, onde a epífise distal do rádio se articula com a fileira proximal dos ossos do carpo. Nós temos a articulação carpal, que é uma articulação que fica entre os ossos do carpo, é uma articulação que se localiza entre a fileira proximal dos ossos do carpo e a fileira distal dos ossos do carpo. Nós temos também a articulação carpo-metacarpal, que é a articulação da fileira distal do carpo com a epífise proximal dos metacarpos. Ou seja, é uma articulação que faz a divisão entre o carpo e o metacarpo. Seguindo para os metacarpos, nós temos a epífise proximal do metacarpo. São 5 metacarpos, cada um. O nome dos metacarpos se assemelha ao número do quirodáctilo, ou seja, ao número do dedo. Então, começando pelo polegar, primeiro metacarpo, segundo metacarpo, terceiro metacarpo, 4 metacarpo e 5º metacarpo. As epífises proximais do metacarpo, em algumas nomenclaturas chamadas de base, são as que se articulam com a fileira distal do carpo. Temos a diáfise, ou seja, todo o osso longo tem a diáfise. A diáfise seria a parte do meio do osso. Parte do meio de um osso longo. A característica principal de um osso longo é um osso que tem a presença de medula. Então essas são a diáfise. Essa é a diáfise dos metacarpos. E os metacarpos participam além da articulação carpo-metacarpal da fileira distal do carpo com a epífise proximal dos metacarpos, também participa da articulação metacarpo-falângica, que é a articulação que se localiza na epífise distal dos metacarpos com a epífise proximal da falange proximal. Ou seja, nas falanges nós temos a falange proximal, a falange média e a falange distal. Ou seja, a articulação metacarpo-falângica é a junção da epífise proximal da falange proximal com a epífise distal do metacarpo. Então essa é a composição da articulação carpo-metacarpal.
também do primeiro dedo, que seria o polegar, até o quinto dedo, que seria o quinto quirodáctilo. Após isso, nós temos a articulação. Somente no polegar nós temos a articulação interfalângica, que é a articulação que se localiza entre as falanges do polegar. No caso dos membros superiores, o polegar é o único que tem... O polegar é o único que tem somente duas falanges. Então, ele se resume a falange proximal e falange distal. E entre essas duas falanges, nós temos a articulação interfalângica. Já do segundo ao quinto quirodáctilo, do segundo ao quinto dedo, nós temos as articulações interfalângica proximal e interfalângica distal. Que são essas aqui que eu estou marcando no vídeo. Interfalângica proximal e interfalângica distal. Então, como funciona? As articulações interfalângicas proximais, que são as articulações que nós temos do segundo ao quinto quirodáctilo, elas fazem a junção da epífise distal da falange proximal com a epífise proximal da falange média. Isso compõe a articulação interfalângica proximal. Já na interfalângica distal, ela é composta pela epífise distal da falange média com a epífise proximal da falange distal. Faz a junção e cria toda a articulação interfalângica distal. Assim como na proximal, é a junção dos ossos, é a junção da epífise distal da falange proximal com a epífise proximal da falange média. Então, são os detalhes anatômicos que compõem, que fazem parte da composição das articulações interfalângicas proximais e distais. Nós temos também uma divisão, os ossos da cada falange, os ossos das falanges são ossos longos, ou seja, eles são compostos também por epífise proximal, diáfise e epífise distal. Então, vamos dar um exemplo aqui no segundo quirodáctilo. Ele tem a sua epífise proximal, tem a sua epífise distal, e entre elas tem a sua diáfise. Assim por sequência, em todos os dedos. Vamos aqui dar um exemplo do terceiro quirodáctilo. Epífise proximal, epífise distal e diáfise. No polegar, o primeiro quirodáctilo. Vamos dar um exemplo aqui na falange distal. Nós temos a epífise distal, epífise proximal e temos as diáfise do polegar. Então, essa é a divisão dos ossos da mão.